Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para a gente fazer mais uma explanação sobre o conteúdo, né? O conteúdo que nós estamos trabalhando é referente ao capítulo 5, certo? Eu já passei para vocês, já fiz com vocês duas videoaulas explicando sobre a questão dos indicadores da economia, sobre a questão do que vem a ser demografia, né? Demográfico, né? Que é o assunto principal do capítulo. Então, nós já estamos trabalhando com esses índices, esses indicadores da economia e os indicadores sociais, que vem a relacionar com a questão da distribuição de renda, né? Na última atividade que vocês realizaram, que eu coloquei lá no GR8, né, da página 75, está falando muito sobre a questão da taxa de natalidade e sobre também o Estatuto do Idoso. Então, eu resolvi fazer mais essa videoaula, a terceira videoaula, né, enfocando esses dois temas, que é a taxa de natalidade e o Estatuto do Idoso. Lembrando que nós já falamos nas aulas anteriores sobre o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, ele vai depender da variação. Nós falamos sobre os indicadores sociais, que é a expectativa de vida, né? Falamos sobre o tipo de escolarização, falamos sobre a taxa de longevidade, né, que é o tempo de idade que as pessoas têm, né, dentro daquela pirâmide etária. Já falei também sobre a questão da taxa de mortalidade da mortalidade infantil e taxa de natalidade. E também sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Então, agora nós vamos retornar mais um pouquinho sobre a taxa de natalidade, que responde a algumas questões das perguntas da página 75, certo? Então, vamos dar continuidade. Nós temos aí a taxa de natalidade, devido à melhoria, né, de alguns fatores na expectativa de vida dos brasileiros, a taxa de natalidade vem apresentando uma queda. O que é isso, professora? Hoje em dia, quer dizer que a taxa vem apresentando uma queda. Hoje em dia, as pessoas elas estão se inserindo mais no mercado de trabalho. Então, com isso, as pessoas estão tendo menos filhos, né? Então, os casais de hoje em dia, eles têm no máximo 2, 3 filhos. Então, a taxa de natalidade, isso nos grandes centros, né? A gente vê a característica disso dos grandes centros, né? Principalmente nas regiões sudeste, regiões centro-oeste, nas grandes capitais. Então, hoje as pessoas não têm tantos filhos como se tinha antes. Então, isso vai interferir diretamente no controle da taxa de natalidade, tá? Então, está tendo uma queda. E seu estreitamento também vem influenciando diretamente a formação da pirâmide etária. O que é isso? Então, se eu tenho poucas pessoas nascendo, então vai ter uma quebra nessa formação da pirâmide, né? Que o topo da pirâmide está as pessoas com mais idades, né? Tal queda na taxa de natalidade é o resultado do acesso à informação, serviços médicos e melhores formas de planejamento familiar nos dias atuais. Então, como eu falei, hoje em dia as pessoas elas estão tendo um controle maior, né, da quantidade de filhos que se tem dentro de uma casa. Então, isso vai interferir diretamente na taxa de natalidade. E o que eu acabei de explicar é a resposta, né? Coincide com algumas perguntas da página 75, que eu espero que vocês já tenham feito, mas eu vou tirar essas dúvidas. Porque eu recebi no fórum alguns questionamentos dizendo que estava tendo dúvida em alguns pontos. E eu acredito que seja nessa questão da taxa de natalidade e também na questão do Estatuto do Idoso, certo? Então, eu trouxe essa imagem aí para vocês observarem, né, que quando se formam as pirâmides, né, a pirâmide etária, então abaixo estão o nascimento, que é a taxa de natalidade, e acima vai as maiores idades. A taxa de natalidade nos países desenvolvidos tem vindo a diminuir, né? Então, os países mais desenvolvidos, as pessoas hoje ela tem melhores condições de vida, mas ela não tem condições de ter tantos filhos, porque hoje as pessoas trabalham muito, né? Nós vivemos no chamado sistema capitalista que a gente precisa do trabalho, né?
Já nos países em desenvolvimento, ela apresenta como uma alta, né? Então, ou seja, os países que são considerados como os países mais pobres, países que estão em desenvolvimento, as pessoas mais humildes, que têm pouco acesso à informação, acaba tendo mais filhos, né? Por uma questão de descuido, não tem um planejamento familiar, né? E outros assuntos também que envolvem quanto a isso, né? Então, nós temos aí, para essa situação, foram citadas, né, criadas algumas políticas natalistas e antinatalistas. Então, existem alguns países, principalmente alguns países comunistas, vamos dizer assim, que eles têm algum controle de natalidade. Então, alguns países, eles até incentivam, né, que os pais têm que ter menos filhos. Então, existe essa política também de antinatalismo também. E hoje em dia, essa política acaba entrando na nossa cabeça também, porque para você criar muitos filhos, hoje em dia as coisas estão muito difíceis. Então, os casais hoje optam, né, por ter menos filhos, e isso vai interferir na contagem da população. Direitos fundamentais do idoso, né? Então, nós temos aí também na página 75, nas questões, perguntando sobre a questão dos idosos. Então, hoje nós sabemos que tem o Estatuto do Idoso. E o Estatuto do Idoso, ele garante muitos direitos, né? Então, ele tem direito à habitação, transporte, a uma vida plena, a liberdade, a respeito, né? Então, isso são direitos que estão garantidos dentro do Estatuto do Idoso, certo? Então, é obrigação da família, da sociedade, do poder público, assegurar ao idoso a prioridade à vida, à saúde, respeito entre os outros, direitos que são essenciais para uma melhor qualidade de vida. Então, isso que eu coloquei sobre os que são direitos fundamentais é o que rege dentro do Estatuto do Idoso, que tem uma perguntinha aqui falando na questão 5, perdão, na questão 7 está falando para vocês lerem um texto, né? E está discutindo sobre a questão também do idoso. Na questão 6, para vocês estarem falando sobre o idoso. A questão 7 vem falando sobre a questão do desenvolvimento econômico, né? E como que a gente pode classificar quem é idoso, né? Então, existe dentro do estatuto, existe uma regrazinha para saber a quantidade de anos que a pessoa pode ser considerada como idoso. Então, a partir dos 60 anos, né? Considera-se idoso, né? Ele vai ter algumas prioridades, principalmente quando tem que chegar num determinado local público, ele vai ter uma prioridade de atendimento, né? Ele vai possuir alguns benefícios, né, que no caso vem a questão da aposentadoria, mesmo se a pessoa ela trabalhou, ela contribuiu ao INSS ou não, existe um tipo de aposentadoria, né, dentro do sistema social. Dentro dos transportes coletivos, também existe alguns locais que são reservados especialmente para os idosos, né? E também alguns locais, que até mesmo em estacionamento, se tem locais específicos para os idosos. Então, o idoso ele tem direitos garantidos, né? Tanto no trabalho, como no transporte coletivo, como na saúde. Esses direitos que são garantidos, eles não foram estipulados do nada. Ele é uma coisa que está dentro do estatuto, que esse estatuto ele está de acordo com a Constituição brasileira. Então, são leis que regem o nosso país, certo? Então, eu vou deixar para vocês uma atividade, tá? Lá no GR8, que vai ser sobre a página 74. Vocês vão ler o texto da página 74 e lá vão ter 3 questões, certo? Mas eu vou deixar bem explicadinho para vocês lá no GR8, para vocês estarem realizando. E assim nós vamos finalizar o capítulo 5 do livro de vocês. Nós vamos, a partir da semana que vem, iniciar o capítulo 6, certo? Então, como eu gosto sempre de estar fechando com uma mensagem, como nós falamos sobre o idoso, né? É preciso aprender a respeitar os que envelhecem, com a certeza de que também irá envelhecer. Então, fica aí a dica para nós aceitarmos e respeitarmos os mais velhos, né? E aceitar que tudo que nós estamos passando nesse momento agora, Deus está com a gente, vai dar tudo certo, ok? Qualquer dúvida, entra lá no fórum, conversa comigo,
dá um ok, um valor, qualquer dúvida. Beijo para vocês, até a próxima.